Boa noite! Hoje a palestra vai ser animada, viu? E hoje nós vamos conversar e cantar. Cantar e conversar, conversar e cantar. As duas coisas, né? Para animar bastante. Pessoal, eu vou lembrar que nós temos diversos eventos na casa. Fiquem de olho em nossos cartazes, em nossos banners. Existem eventos acontecendo proximamente aqui. A gente vai ter uma feijoada beneficente. Ah, mas eu não gosto de feijoada. Mas divulga para alguém que gosta, né, de feijoada. Ah, mas no dia já tem gente lá em casa. Congela a feijoada. Ah, mas eu não sei o que. Não, dá de presente para alguém a feijoada, entendeu? Dá para a sogra, para o cunhado, para alguém que você gosta. Mas você pode fazer o Pix, você pode passar o cartão ali, ó, e pegar o voucher. E no dia nós teremos o drive-thru. Você vem com o carro, passa, pega, é super simples, descomplicado, sem fila. Ajudem-nos a divulgar, tá? Teremos o curso de Cuidadores da Alma, que é um curso que trata de preparar a gente como acolher, como receber as pessoas que chegam à casa de oração, né? Como dar essa assistência. Então, demora um pouquinho para vestir o jaleco branco, viu? Tem que passar por um treinamento, um preparo. Então, quem estiver interessado nesse trabalho cristão, nessa seara de trabalhar com terapias energéticas, o curso chama-se Cuidadores da Alma. Cuidar das almas das pessoas. Nossa, parece bom, né? Então, inscrições abertas, também é só passar na livraria e passar o cartão, comprar os livros e vir nos sábados, né, Fernanda? Prontinhos. Tragam seus adolescentes e jovens lindos para ser jovem. Olha isso. Eu estou querendo entrar lá nesse negócio de ser jovem, porque diz que a gente rejuvenesce. E aí eu vou ficar novinho que nem aquele moço ali, ó. De novo. Venha para ser jovem, traga. Olha, é muito raro, a maioria dos eventos voltados para os jovens é no domingo de manhã, no sábado de manhã, e é ruim levantar cedo domingo de manhã, hein? Tá doido, eu não gostava não. Então, é terça-noite, você vem para o curso, fica aqui, acompanha o pessoal cantando e a criançada, os jovens aqui se divertem no salão aqui do lado. E como aprendem, hoje vocês vão ver aqui, ó, são tenores. Como é que é o negócio? Quando é tenor e soprano, né? Tudo Fiquei sabendo. É o senhor que é tenor, é? Senhor foi ótimo, hein? Olha, é uma galera muito bacana, viu? Por isso que a gente convida todos eles aqui para frente, porque tem um encontro dia 12 de abril, temos um encontro. Fantástico. Então, assim, divulguem. E olha, é sempre assim, a propaganda um vai falando para o outro, né, Fernanda? E vai passando adiante. Isso aí. Vamos fazer uma pequena prece para a gente iniciar. Deixa eu diminuir a luz aqui da frente. E vamos elevar os nossos pensamentos para nós entrarmos em sintonia com as energias deste tempo. Harmonizando, ouvindo o som da música, procurando sintonizar o nosso espírito com as energias que reverberam neste ambiente. Rogando a Deus, nosso Pai, que ilumine a nossa consciência para que santificado seja nosso espírito algum dia. Rogando a nossa Mãe Maria Santíssima que estenda sobre nós o seu manto de amor, de acolhimento, de amorosidade, de afabilidade. Rogando aos trabalhadores da Casa Ramatiz, os abnegados mentores espirituais deste templo, para estarem conosco nesta comunhão, neste momento de alegria, em que nós trocamos informações benditas, as informações nascidas do alto, das mãos de Jesus, que percorrem o espaço e vêm à terra fazer-se mensagem. E se transforma na beleza e na imagem
do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente, que vai agindo igual a semente, que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Que assim seja. E aí nós vamos falar um pouquinho do Evangelho hoje, na parte que trata da família. Pensemos nós, a família, eu acho que eu tenho que iluminar a frente, né? Senão nossos artistas vão ficar apagados aqui, né? A família, vamos pensar o seguinte: os laços de família fortalecidos pela reencarnação. Nós espíritas, para nós é tranquilo pensar na reencarnação, né? Pensar na família como um meio onde nós aprendemos de maneira mais rápida, mais célere, os caminhos do amor, da tolerância, do perdão, do auto-perdão. Mas aí a gente tem que pensar a família numa coisa errada, assim, como algo mais energético e menos sanguíneo, né? Digamos assim. Porque o que é a nossa família? A família é o lugar onde a gente compartilha as coisas, onde normalmente a gente se mostra como a gente é. Feio, bonito, bom ou mal, é lá que a gente se mostra, tal qual é. Porque quando chega visita, já viu que muda até o forro da mesa da cozinha? Muda quando tem visita em casa, não é? Eu falo, mãe, por que você trocou o forro da mesa da cozinha? A menina tem visita hoje. Então, no dia a dia não é aquele forro da mesa, né? No dia a dia é a gente mesmo, né? Como é nós, né? No dia a dia. Então, na família é o lugar onde você normalmente fica à vontade, onde você é o que é. E a gente, quando sai para a rua, para fora, normalmente a gente não faz. Quer ver uma coisa mais fake que tem no mundo? É entrevista de emprego. Eu hoje fiz umas 4. Nossa Senhora, aí eu fico tentando descontrair na entrevista para ver se o povo fala a verdade, que o povo mente, mas mente. Não, nunca fumei, nunca bebi, nunca briguei em casa. A pessoa é santa na entrevista, né? Entende de computador, domina o Excel. Mas não é. Ou coisa fake é a tal da entrevista, né? E na família a gente não costuma ser fake, na família a gente costuma ser verdadeiro. Mas nesse ser verdadeiro, uns com os outros, a gente passa do limite, pula o corguinho, exagera, né? Não precisa ser tão verdadeiro assim, né? Às vezes a gente é espinhoso demais. Engraçado, uma coisa que a gente não tem coragem de falar para um estranho, eu não tenho coragem de falar para aquele moço ali o que eu falo dentro de casa. Já perceberam isso? Aquilo que você fala dentro de casa, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, você não tem coragem de falar na cara daquele moço ali, ó. Aí não tem coragem de falar para nenhum na rua, não é? Mas por que dentro de casa a gente se sente assim, à vontade, para falar tudo, né, do jeito que vem na cabeça? Pois é, a gente está nesse caminho de aprender a construir aquilo ali, ó. Aquela ponte de energia, tá vendo lá? Aquela ponte de energia. Porque família é você ter aquele laço ligando você ao outro. Isso é que é família do ponto de vista espiritual. Observem nessa imagem, para a gente ver os paradigmas de família. Deixa eu ver se eu consigo desbloquear esse aqui. É aqui? Deixa eu ver. É aqui? É aqui? É aqui? É aqui? Não. Vou deixar quieto. O tio não é bom com isso, não. É porque a propaganda feijoada tem que ficar do lado de cá, né? Mas se algum dos supergênios daqui souber mexer, o tio agradece, viu? O tio que não sabe o controle é esse. Ó. Olha aquela fotinha lá. Dá para ver claramente que a criança que está mais próxima dos pais é adotada. Não dá para ver claramente que é? Dá para ver, não dá? Os pais são brancos e a criança é negra. E aí onde é que estão os outros 2 irmãos? Cadê? Lá na frente. Totalmente desconectados, perceberam? Perceberam isso? Totalmente desconectados. E a gente vê, eu canso de ver essa cena nos aeroportos da vida.
A gente vê geralmente o filho adotivo muito próximo dos pais e vê aqueles filhos consanguíneos, às vezes, não quer nem saber, tá para lá, tá com fone de ouvido, tá com a cara no celular, não quer conversa, não quer fazer o passeio, não quer ir junto, né? E a gente fica pensando assim, mas engraçado, se tem o mesmo DNA, se tem o mesmo gene, não deveria puxar mais, né? Mas não é assim que acontece na vida real, já perceberam? Então, a gente tem que começar a se perguntar, o que atrai e o que repele as pessoas? O que faz com que elas andem juntas ali, ó? A gente está numa praia, tem 2 lá para frente que não quer nem saber de caminhar junto, mas tem 3 aqui caminhando junto. O que faz as pessoas andarem juntas? Isso é o conceito de família, do ponto de vista do amor. É andar junto, caminhar junto, se defender junto. Olha! Muito bem. Aqui, esse controle. Não tem outro? Tem outro controle? Ah, ele sabe, gente. É esse aqui, ó. Olha que beleza. Por isso que eu falo. Ai! Uma salva de palmas pro garoto. Ei, cabra bom, rapaz. Eu queria ter um filho assim, viu? Então, olha, eu falei aqui, gente, ele saiu, deu a volta, foi lá, olha, isso aqui. Eu vejo aí um espírito empreendedor, daqueles que resolvem as coisas no futuro, né? Cabra bom, rapaz. A família, então, deveria ser aquela que nos traz uma conexão espiritual, que é diferente dessa desconexão biológica. E aí a gente vai entender um pouco melhor essa situação. Então, por que na mesma família nós temos pessoas com almas tão diferentes, apesar de serem tão semelhantes? Quer ver um exemplo? Gêmeos. Alguém aqui já foi amigo de gêmeos? Tem amigos gêmeos? Mas briga, misericórdia. Como é que pode brigar tanto? Porque são muito diferentes. Aí você fala, mas a cara de um é o focinho do outro, como é que pode ser tão diferente? Pois são extremamente diferentes, do ponto de vista espiritual. É aí que é a prova do espírito que a gente tem, né? Porque é o mesmo DNA, a mesma cara, a mesma altura, o mesmo peso, mas os espíritos, e os espíritos são diferentes. Eis uma prova da reencarnação, né? Porque apesar de todas as diferenças físicas, encontramos pessoas com alma tão afins, né? E aí, assim, aquela pessoa que é o marido de uma prima distante que vem te visitar na sua casa e vocês passam 3 dias conversando e esquece do resto da família. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece direto. Gera uma ciumeira na família. Tipo assim, só está dando atenção para fulano. Só conversa com fulano. Não sei o que. Por que isso acontece? Por que a gente fica tão simpático com alguns e tão antipático com os outros, né? Eu não sou antipático com ninguém, as pessoas que são comigo, né? A proximidade e a distância entre as pessoas, é pela mente que a gente faz a conexão, e é aí que a gente vai entender o que é família mesmo, né? Porque família é uma conexão de mente, é uma conexão espiritual, é uma energia que se interliga pelos nossos centros de força. E os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O pai não gera o espírito do filho, ele fornece-lhe apenas o invólucro material. E para a gente que está em tenra idade, é meio assim, dá um nó na cabeça da gente, né? Mas a verdade é que nós já vivemos antes, todos nós. Estamos vivendo de novo agora. E vamos viver de novo depois. Então, pode ser que numa outra vida, essa moça tenha sido minha mãe. Olha, já pensou? É que ela está me olhando com olhares tão simpáticos que me fez crer que em outra vida pode ser que ela tenha sido minha mãe. E quem sabe esse moço foi meu pai em outra vida, né? E nessa vida eles podem ser meus filhos. E na vida seguinte eles podem ser meus sobrinhos, meus primos. E por que a gente vai trocando de família ao longo das reencarnações? Ou a gente vai reencontrando todo mundo em funções diferentes. Ora pai, ora filho, ora primo, ora irmão, ora cunhado, ora concunhado. Porque nós temos que aprender a nos amar. Já viu que
o furacão das nossas confusões só acontece na família, é que a gente não costuma fazer muito barraco do lado de fora, não. A gente faz do lado de dentro, né? Porque é ali que estão as almas que a gente tem que aprender a respeitar, né? Eu vejo muito povo falar assim, nossa, eu dou certo com todo mundo, mas com a minha irmã, misericórdia! É porque com a sua irmã mesmo que você tem que resolver o troço, entendeu? É com ela mesmo que você tem que conviver debaixo do mesmo teto, respeitando a mesma mãe, o mesmo pai, para poder ver se aprende a se amar, aprende a se tolerar. A gente vai voltar capengando na mesma casa, quantas vezes eu falei, então eu vou te dar um conselho. Se você quer se livrar do seu irmão, da sua irmã, ame o quanto antes. Apaixone-se por essa pessoa o quanto antes você puder. Porque se você ficar maltratando, agredindo, esconjurando, você vai ter que voltar noutra vida de novo com a criatura. Aí é melhor você acelerar o processo, né? Então vamos tolerar nessa vida mesmo, né? Vamos aprender aqui a dividir o quarto, o computador, o namorado. Não, namorado não, de jeito maneira, esse não, né? Os verdadeiros laços de família são, portanto, não são os da simpatia, da comunhão de pensamento, mas não são os do sangue, né? E a gente só aprende a ver isso após o desencarne. E para a gente estreitar os nossos laços, já que eu sei que muitos dos que estão aqui hoje têm parente, têm irmão, têm primo, têm coleguinha, tem aquela pessoa que não é meu sangue, mas que eu sinto como se fosse meu irmão. Eu sinto uma proximidade de energia. E nada consegue deixar a gente mais próximo de uma pessoa do que quando a gente canta junto. Não é lá? Vamos tentar?
faz um milagre em nós, né? E olha, essa música tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Os laços de família fortalecidos pelas reencarnações. Então, quanto mais nós nos aproximamos daqueles que nos são mais próximos, tanto mais a gente vai ter sucesso na nossa jornada evolutiva. Quem ainda não conhece aquele livro ali, pode passar na livraria e adquiri-lo. Eu nem sei se tem exemplar disponível ali, né? Já viu que no casamento tradicional, o padre costuma falar, e até que a morte os separe, né? Para nós espíritas não tem morte, tem uma passagem de um plano para outro. A gente sai do plano material e vai para o plano espiritual. Então, se não tem morte, quem é que vai nos separar? A vida. É por isso que o livro tem esse título, Até que a Vida os Separe, né? E esse livro, lá na contracapa, ele já traz uma série de explicações para a gente entender o que acontece dentro da nossa família, na maior parte do tempo. Vamos ver o que o Leonel, por meio da psicografia da Mônica de Castro, ele diz o seguinte: olha, as almas, as trocas de energias falam mais do que as palavras no trato entre as pessoas, criando laços de simpatia ou de rejeição, influenciando nossas escolhas de relacionamento. Interferem também nesse processo de interligação energética nossas afinidades, os valores psicológicos e culturais, os preconceitos e os interesses. Então, se eu tivesse nascido no Japão, provavelmente eu seria budista, porque eu nasci no Japão. Provavelmente eu teria uma disciplina impecável, porque os japoneses, quando saem do estádio, eles limpam o estádio. Já viram isso na televisão? E nós, aqui, quando a gente sai do cinema, lá da Goiânia Shopping, misericórdia! Já saiu do cinema no Goiânia Shopping, depois de uma sessão da tarde? Cruzes! Eu olhei para trás um dia e falei, nossa, coitado de quem vai fazer a limpeza aqui. Então, que a gente aprenda com os japoneses, né? Não derramam uma pipoca, mas se derramar, eles catam do chão e põem no lixo. Então, na próxima vida, quem sabe eu nasça por lá, para mim aprender a ser um pouquinho mais disciplinado. Só que interfere nesse processo, sobretudo, em que a gente vai juntando e formando aquelas panelinhas, as afinidades do ponto de vista energético. Então, você já ouviu aquela história assim, o santo não bate? Desde pequeno a gente conhece, não, meu santo não bate com essa menina? Pois é energia. A energia, né? Como que a gente vai domesticar isso? Como que a gente torna isso menos repulsivo e torna mais atraente, digamos assim? Como que a gente escapa da nossa panelinha? Porque ficar na panelinha é muito fácil, é muito cômodo. Todo mundo protege a gente na panelinha, né? Se eu ficar aqui no meio, ninguém dos 6 chega aqui, que eles não deixam. Não. Mas a gente tem que ser capaz de passar para lá da panelinha. Eu tenho que ser capaz de me comunicar com aqueles que têm uma energia muito diferente de mim. Porque esse é o nosso propósito. Foi o próprio Cristo que disse, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7. Eita! Então eu tenho que sair da minha casinha, do meu quadradinho, eu tenho que sair da minha zona de conforto para que a gente possa realmente ser cristão de verdade. E para isso, o Leonel, por meio da psicografia da Mônica de Castro, ele nos dá a seguinte explicação: no dia a dia, você seleciona as amizades e pode controlar bem as diferenças. Mas o que dizer das relações familiares, quando a vida coloca no seu caminho pessoas com as quais você vai ter que se relacionar por resto da vida? Eita, e aí, hein? É seu irmão, é a sua irmã, é o seu pai, é a sua mãe, é para o resto da vida. Eu não dou certo com a minha mãe. Mas é sua mãe, vai ser até o dia que a vida o separar, né? Até que a vida o separe, não a morte, porque para nós a morte não existe. Então a gente é levado a refletir e a pensar o seguinte: como é que a gente vai resolver essa história de gostar ou de não gostar, né? O que fazer quando você ama um filho e rejeita outro? Nossa, para os pais isso é terrível. Mergulhando na culpa sem encontrar explicações para os seus próprios sentimentos.
A causa vai além da simples troca de energias do cotidiano e está oculta em problemas mal resolvidos em outras vidas que voltam em busca de solução. Por mais que você tente, por mais que você esperneie, não conseguirá se afastar dessa pessoa e nem do seu convívio. Ela estará por perto até que a solução seja, ou, se preferir, até que a vida o separe. Então, quando você se deparar com uma pessoa muito difícil na sua vida, não corra dela, não fuja, não se esconda, não se omita, não se vitimize, não se diminua, não se anule. Esteja em pé de igualdade com ela, assim, ó, entendeu? Senta do lado, na mesma altura, olho no olho, né? Tem até a música, cara a cara, olho no olho, né? Porque quanto mais cedo a gente se interar com essa pessoa, tanto mais rápido a gente vai sair desse ciclo vicioso de ficar errando, voltando, renascendo, nascendo gêmeo. Porque eu vou te contar uma coisa, se você não dá certo com seu irmão, com a sua irmã, e você ficar temando demais nessa teimosia, nessa rebeldia, na próxima vida vocês vão voltar irmãos gêmeos. Aí volta gêmeo, mas aquele gêmeo que é diferente, sabe? Que a cara não é a cara um do outro, não é a mesma placenta. Mas se vocês ficarem temando, resmungando, repusticente de novo, vocês vão voltar gêmeos univitelinos, que é a cara do um e focinho do outro. É duas mulheres ou dois homens, é do mesmo sexo, ainda para piorar, né? Bastante. Eu já fui amigo de gêmeos, sou amigo de gêmeos, eu tenho funcionário gêmeo, fui amigo de gêmeos a vida inteira. Ai, que luta! Você tem que ficar separando no braço, né? E aí, eu consegui trazer alguns gêmeos para aqui, para o Espiritismo, e eles ficaram sabendo dessa história de reencarnação, e aí eles falaram, eu não quero voltar com esse menino mais não. Aí eu falei, então você trata de resolver, ou vocês tratam de resolver, porque senão vai voltar de novo e o tio vai ser padrinho de batismo. De novo, e de novo, e de novo, né? Então é isso, minha gente, até que a vida o separe, até que você resolva aquela questão e você não precise mais estar junto, sob o mesmo teto, o tempo todo. Mas existem aqueles com os quais a gente quer estar, é ou não é verdade? A gente sente aquela sintonia, aquela energia, aquela vontade, né? O que une, o que nos afasta, reside no espírito imortal. Por isso que não está no corpo de hoje. É nele que se criam os laços que acorrentam ou que libertam, mas que nos mantém junto a alguém pela vontade, ou pela atração, ou pela afinidade, ou que afasta pela rejeição. Mas aí mantém-se junto pelos laços kármicos, pelas culpas inconscientes, pelas situações não resolvidas. Enquanto a gente não resolve, a coisa não anda e não prospera. Eu dou um exemplo dos meus próprios pais, porque assim, o meu irmão mais próximo tinha 17 anos quando eu nasci. Não era para ter nascido mais não, menina, a fábrica já estava fechada tinha muito tempo. E meus pais estavam se separando, era para divorciar, acabar com aquela história toda e pronto, acabou, né? Vai cada um pro seu canto. Aí eis que vem a criatura. 17 anos depois de fábrica fechada, vem a criatura para atrapalhar todos os planos da família inteira. Eu falei, eu já cheguei chegando, que nem a música da Ludmilla. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. Nossa, não se separaram mais, ficaram juntos até que a vida os separou, porque um desencarnou primeiro, o outro desencarnou depois, e eu fiquei dentro de casa até que um desencarnasse primeiro, para não deixar separar. Que terrível, né? Então, mudou tudo. Aquele cerne, aquela estrutura familiar que ia fazer assim, ó, permaneceu por mais 22 anos juntos, ali, aos trancos e barrancos. Não era mar de rosas não, mas nós ficamos ali até que a gente conseguiu resolver algumas coisinhas, né? Aí dizem que eu vim com essa missão de juntar, e até hoje eu não sei como, né? Porque eu não sou o tipo que junta, né? Eu não sei como.
Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia, semelhança, pelas inclinações. Esses espíritos felizes, por estarem juntos, eles procuram-se, estando todos encarnados ou não. Quando a gente está um do lado de lá e outro do lado de cá, aquele que está do lado de lá fica sempre olhando pelo que está aqui. A encarnação só os separa momentaneamente, pois que, uma vez retornando à erraticidade, que é o plano espiritual, eles se reencontram como se reencontram os velhos amigos depois de uma longa viagem. É como ir para a Europa e voltar meses depois. Vou fazer um intercâmbio na Europa, volto meses depois. E aí a gente se reencontra feliz da vida. Assim são as almas afins. Renascendo ou não na mesma família, elas vão se encontrar. Eu reencontrei a Patrícia, eu reencontrei a tia Marsol, eu reencontrei um monte de gente. A minha sogra. Sim, a minha sogra é uma mãe para mim. Essa história de que, sogra, o povo fala de sogra. Gente, a minha sogra separa o meu peixe das outras pessoas. Não, esse é o peixe do Elcio. Eu adoro no domingo, entendeu? Não, essa parte do frango é do Elcio, né? Causa aquele alvoroço no resto da família. Eu falo, gente, porque eu não posso impedir ela de gostar de mim? Fazer o quê, né? Eu gosto dela, ela gosta de mim, eu sou o quinto filho, ela adotou. Paciência. Muitas vezes eles seguem juntos na encarnação, reunidos só numa mesma família, no mesmo ciclo. A família que eu adquiri a partir do meu casamento me adotou e eu me sinto acolhido. Sabe aquela briga de cunhado da grande família que você vê lá na televisão? Sabe a grande família que tem a dona Nenê? É eu e meus cunhados. E é o domingo inteiro aquilo ali, aquela falação, não sei o quê. É uma família, parece que eu já nasci ali. Engraçado que eu só entrei ali depois dos 30 anos, mas é como se eu já tivesse nascido lá. A intimidade para brigar, para lavar roupa suja, para falar na cara, é a mesma, como se tivesse crescido desde pequeno. Olha que coisa, né? Mas é isso aqui, ó. A gente se agrupa, se reúne novamente e continuarão unidos pelo pensamento, ainda que a vida nos separe, não a morte, porque nós não acreditamos nela, né? Só são duráveis as afeições espirituais, as afeições carnais, elas extinguem-se com a causa que a provocou. Quando as pessoas que se unem somente pelo interesse, nada são realmente uma para a outra, e não dura, nem na terra, e nem no céu, e nem em parte alguma. E se durar por algum tempo, você tem que pensar o seguinte, só durou porque tinha um interesse recíproco ali, né? E quando a gente fala de interesses nessa seara de teia, pode ser interesse em muita coisa. Pode ser interesse na aparência do outro, pode ser interesse no cheiro do outro, no dinheiro do outro, no carro do outro, na bicicleta do outro, né? Eu tenho um colega aqui que tem uma bicicleta boa, cara, que ele vai fazer trilha. Aí uma vez ele começou a namorar, eu falei assim, essa menina só dá com você por causa da sua bicicleta. Mas ele riu tanto, ele falou assim, amigo, uma bicicleta, amigo, se fosse o meu, eu falei assim, ela só está com você por causa da sua bicicleta. Tadinho, depois não durou o namoro, eu fiquei até me sentindo culpado depois, né? Com a reencarnação, os antepassados descendentes podem ser conhecidos, podem ter vivido juntos, e mais tarde eles podem se reunir na mente, novamente, e estreitar os laços de simpatia. Agora, uma coisa é fato, o Chico Xavier falava para a gente, olha, você nasceu na família que pedistes, no tempo em que era necessário, com os instrumentos que precisastes. Então, assim, não é por acaso que eu estou aqui com esse pai, com essa mãe, com esse irmão, com esse primo, com esse cunhado, com essa sogra, com esse sogro, com esse marido, com essa mulher, né? Já viu que fala, mas não larga, né? Tipo assim, entre tapas e beijos. Por quê? Porque a gente está aprendendo, ninguém é perfeito, não vem o pacote completo, né? Como que vem o pacote completo? Eu considero assim, 1 em 1 milhão. A pessoa fala assim, nossa, mas meus irmãos são uma maravilha, nossa, mas eu amo meus cunhados, meu Deus, minha sogra é o paraíso, meu sogro. É um pacote em 1 milhão, porque na maioria das vezes não é,
Não é uma coisa, não é outra, falta aqui, falta acolá, tem mais aqui, tem mais acolá. Eu me dou bem mais com a minha irmã de cá do que com a minha irmã de lá, mas a gente está todo mundo aprendendo. Do mesmo jeito que a gente acha o outro antipático, a gente também é antipático para o outro. Eu sou antipático o tempo inteiro, gente. Não é fácil conviver com Elsa Aguiar, mas mesmo tem uma multidão de gente que peleja para estar com a gente todo domingo, sabe? Então, de alguma maneira eu sou divertido para eles, né? Isso é bacana. Vamos cantar? Vamos lá. Ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sonhar como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentia, sorri como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso aí, a gente vai caminhar para a gente fazer, mas a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Na hora que a gente chegar no momento do passe, nós vamos estar ouvindo a música.
Então nós vamos estar passando aí, fazendo parte direitinho, mas nós vamos estar ouvindo a música que nos tranquiliza, que nos conecta com a divindade. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós estamos evoluindo. Então aquela história ali de que não deu certo, volta, não. Continua, segue em frente, viu? Tem que dar certo. Evolução é transformação. Agora nós estamos evoluindo para quê? Por quê? Para quem? Em prol de quê? Isso a gente tem que pensar. A melhor maneira da gente evoluir é praticando o amor, porque traz sensação de paz, felicidade e dá ânimo em todo o processo, né? O conflito, ele vai existir, sempre existiu, sempre existirá, mas até as estrelas colidem, e da colisão nascem outros orbes, outros planetas, outras estrelas, outros sistemas. Então tudo na vida, em algum momento, vai se chocar. O choque é necessário. O conflito de gerações sempre vai acontecer, porque nós estamos em constante evolução. Então, deu trabalho para eu convencer a minha sogra a usar um smartphone. Mas a gente vai no ponto sensível, né? Quando ela tinha uma filha estudando lá em outro país, eu coloquei as duas para conversar aqui no telefone. Nossa Senhora, agora pronto, agora ela usa o smartphone, né? Já para esse pessoal aqui, ó, smartphone é arroz com feijão para eles, né? Porque já vieram, já reencarnaram com toda essa bagagem, esse preparo. É por isso que a gente pega aquela televisão nova que você compra lá na promoção no dia da Black Fraud, sabe aquela televisão? E você não dá conta de mexer. Quem é que ajuda a mexer? Igual o menino me ajudou aqui hoje, né? Aí, são eles que resolvem o nosso problema de televisão, celular, né? Já nasceram com esse preparo. E é claro que a gente vai se chocar em algum momento. Eu fiquei, sabe o que mais me chocou uma vez? Eu estava num engarrafamento na Marginal Botafogo e estava com o meu amigo e o filho dele. O filho dele, assim, do tamanho desse aqui, ó. Assim, aí estava lá mexendo no celular, E aí o povo começou a buzinar e o pai dele, naquele complexo de manada, meteu a mão na buzina também, né? Aí o garotinho só levantou o óculos e falou: pai, é inútil o senhor ficar buzinando, porque o som não tem o poder de mover os carros à frente. E voltou para o celular. Nossa, que vergonha que eu fiquei, vergonha alheia, né? Desse tamanhozinho aqui, ó. Então, isso é o que eu chamo de conflito de geração. Por quê? Porque vão nos emparedar mesmo. A gente vai ter que evoluir, a gente vai ter que dar um salto, a gente vai ter que se mexer, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. E aí eu fico muito feliz quando eu vejo famílias assim, ó, de todos os tipos que você imaginar. Famílias que se formam porque querem estar juntos, dividindo o mesmo teto, dividindo a vida. Isso é fantástico, né? Aí eu vejo meu Deus, é uma razão para a gente pensar, quando a gente vê pessoas de diferentes raças, diferentes idades, se juntando numa mesma família. Prevalece a reciprocidade, o respeito pelas diferenças, o interesse um pelo outro. Aí está a verdadeira família. Prevalece a reciprocidade, a gente está se defendendo, a gente está se apoiando, a gente está se segurando, a gente está se aprimorando, sempre juntos. Permanece o respeito, porque sim, eu sou diferente do meu irmão, da minha irmã. Prevalece o interesse genuíno um pelo outro. A coisa pior que tem na vida é as pessoas não se importarem. Eu não me importo. Eu não me importo com a hora que você chega, com a hora que você sai. Eu não me importo se você gosta, se você não gosta, se você é feio, se você é bonito. Eu não me interesso. É a pior coisa. A gente se interessar quando a gente fica implicando a irmã da gente, quando a gente fica implicando o irmão. Nossa, para que esse cabelo? Uai, você está interessando, porque está implicando, né? Então, de alguma forma, a pessoa desperta seu interesse. Porque se você não interessasse, você não falava nada. Eu implico meu cunhado o tempo todo porque eu não gosto dele. Se eu não gostasse, eu nem implicava. Ainda bem que eu implico, né? Com o tempo, a gente aprende que os bons amigos são a família que nos permitiram escolher. E quem disse isso foi William Shakespeare. Então, com o tempo, a gente aprende que nós podemos fazer dentro da nossa família os melhores amigos. Que nós podemos ter, inclusive dentro da nossa casa, os melhores cúmplices da vida. Aqueles que nos conhecem com profundidade
E por que não ser o melhor amigo do meu irmão, da minha irmã, do meu primo, da minha sobrinha? Eu tenho uma sobrinha de 40 anos. A gente troca mensagem de WhatsApp todos os dias. Hoje mesmo ela me passou mensagem toda orgulhosa porque o filhote dela está nota 10 lá na escola e foi o estagiário mais elogiado do lugar que ele trabalha e recebeu uma condecoração. Aí ela me manda um áudio chorando, ai tio, não sei o quê. A felicidade de compartilhar comigo uma coisa que está tão distante. Ela mora em Santa Catarina, em Blumenau. Pensa, mas a tecnologia nos faz conviver diariamente. Então todo dia é fotinha para lá, fotinha para cá, áudio para lá, áudio para cá, porque nós queremos estar juntos, nós queremos participar da vida um do outro. A gente quer bisbilhotar, a gente quer discordar, quer fazer parte. É a grande família. É a grande família do jeito que a gente vê lá na televisão, sabe? Caduca pai, caduca mãe, caduca filha, eu também sou da família, também quero caducar, né? É assim mesmo. E é assim que a gente vai. Enquanto nós vamos fazer o passe, você vai manter as pernas encolhidas, os ombros relaxados. Vamos manter as pernas descruzadas para facilitar o fluxo de energias, para que os médiuns possam transitar livremente pelo salão. E enquanto isso, nós vamos cantar. Você pode cantar de olhos abertos, você pode cantar de olhos fechados se você já conhecer a letra, mas nós vamos cantar e enquanto quem canta seus males espanta. Enquanto a gente canta, a gente recebe as energias do passe. Entregue sua vida.
É com esta linguagem, a linguagem do amor, que nós vamos finalizar numa só voz, num só coração, todos orando em voz alta, mas com o coração unido pela linguagem do amor. Ao recitarmos as palavras do Pai Nosso, nós vamos sentir a oração em nossa alma, em nosso espírito. Nós vamos levar a oração àqueles que amamos, à nossa família, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e até mesmo àqueles a quem pouco conhecemos. O Pai Nosso, uma oração universal, tem o dom de acolher e de levar a nossa energia ao outro, ao mesmo tempo em que recebemos do outro esse abraço sublime. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.